já está aqui com a gente. Bom dia, presidente. Seja bem-vindo de novo, de volta aqui à Jovem Pan. E aí finalizamos os trabalhos, né? Desde sábado, domingo, segunda, terça e quarta extraordinárias. E aí o senhor aceitou estar com a gente aqui para a gente fazer esse balanço aí do ano legislativo, também de toda a legislatura. Bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Paulo. Bom dia, Ângelo Rigon, Regiane, o Edivaldo, que era magro antigamente, mas agora não está tão magro assim, né? É um ponto de abate. 6,5. E também o Tupã, né? Que está lá em Curitiba, né? E saudando-os, eu quero estender a minha saudação a todas as pessoas que nos acompanham. Ô presidente, eu vou começar com o senhor. O senhor tem já feito, não sei se mentalmente, só o senhor escreveu, que prática o senhor tem sobre a avaliação dos 4 anos aí dessa legislatura? Muita história, a gente sempre discute aqui nessa bancada, presidente, algo que aconteceu nessa legislatura que eu particularmente estou envolvido há pelo menos umas 4 ou 5 legislaturas com jornalismo, eu nunca tinha visto acontecer na Câmara. O senhor tem um balanço no geral, assim, do como foi os quatro anos aí que viveram os vereadores ali na Câmara? Bem, eu estou no 7º mandato, mas eu nunca vi tamanha confusão que aconteceu durante essa gestão, nesse ano, principalmente nesse último ano, né, que houve tantas alterações, tira vereador, volta outro vereador, entra outro vereador porque mudou de partido, de repente o vereador que tirou outro porque mudou de partido, ele também mudou de partido, cai fora também. Então, olha, foi uma balbúrdia lá na Câmara, essa legislatura, que eu nunca tinha visto tamanha confusão como aconteceu. E o pior, Paulo, que tudo indica que vai continuar assim, dessa forma. Agora, logo no início desse próximo mandato, tudo indica que vai ter muitas confusões ainda, vai ter mudança de coeficiente eleitoral, então, novo cálculo. Então, tem vereador eleito que vai perder mandato, vereadores eleitos, aliás. E também, no próprio dia 1º de janeiro, você vê como é que são as coisas, né? No dia 1º já vai começar a confusão, a gente tem que ter muita cabeça fria para pensar, para ver o que nós vamos fazer. Primeiro, o que acontece? 15 horas vai ter a posse dos vereadores, lá no Teatro Calil Haddad. O presidente, que vai ser eu, porque por causa da idade, o mais idoso que assume a presidência da Câmara, porque não tem outra pessoa para assumir. A legislação, a Constituição diz que o mais idoso assume. Então, eu vou ter que impostar os 23 eleitos. E, na sequência, o prefeito vai ter que nomear o secretário de Segurança Pública, que é o delegado Luiz Alves, e também o Biazon como secretário de Esportes. Aí, na sequência, no dia seguinte, eu vou ter que dar posse ao Leandro Bravin, que é o primeiro suplente do delegado Luiz Alves, como secretário de Ação Social, da LANSASC. Aí ele vai ter que ser nomeado no dia seguinte como secretário pelo Silvio Barros, aí para mim poder dar posse para o Guilherme Machado, que é o segundo suplente. Então você vê, você tem que anotar tudo para não ter confusão aí, porque não tem como você dar posse antes de ser do suplente, do titular, sair da frente. Então, tudo já vai começar a partir do dia 1º, dia 2, dia 3. Então, tudo indica que já vai ter um início de ano meio conturbado também na Câmara. Rejane? Eu quero aproveitar, bom dia. Bom dia. E já que o senhor tocou nesse assunto dessa movimentação que existe, a gente tem conversado muito aqui durante esse período sobre vereadores eleitos assumirem outros cargos. E, de acordo com o eleitor, isso é justo para aquele que votou para uma pessoa se tornar vereador assumir outro cargo, né? Essa é uma interrogação que a gente coloca sempre aqui no ar. Eu queria saber como o senhor vê isso, já que o senhor citou dessa movimentação que existe, dessa posse, não posse, vai para cá, vai para lá. Como que é o posicionamento do senhor em relação a isso? Bom, eu particularmente respeito a posição que cada vereador eleito ou cada político eleito toma. Às vezes a pessoa se elege vereador, fica 2 anos, mas só pensando na cadeira lá na Assembleia Legislativa. Então, eu particularmente, eu não gosto de fazer isso. Eu gosto de cumprir um mandato que a população nos outorgou.
mas eu respeito a posição de cada um. Eu acho que tem gente que tem pressa de chegar mais lá em cima, então é normal isso, né? Às vezes a pessoa pensa que deixando de ser vereador, assumindo uma secretaria, ele vai se projetar mais, mas nem sempre acontece isso, né? Às vezes a pessoa se queima assumindo uma secretaria e não conseguindo, principalmente, atingir o objetivo que ele se propôs a fazer pela cidade. Então, às vezes não dá o resultado que ele pensa. Então, mas eu, particularmente, eu nunca fiz isso, não. Ângelo? Bom dia, presidente. Bom dia. Bem, entre outras coisas, aliás, o senhor falou de vereador, vai ter realmente mudança, hoje deve sair a decisão do fogueteiro. O prazo dele terminou ontem, então a gente deve ter novidade a respeito dele hoje. O que me chamou a atenção, fora essa coisa de doido, né, nessa legislatura, é algo que também tem acontecido com a Assembleia Legislativa e possivelmente com outros legislativos. Não sei se está acabando o poder de criação, a criatividade dos vereadores, mas é muita homenagem. É homenagem para tudo. A pessoa passa na rua, você quer receber um título de mérito comunitário? Lembrando que já foi entregue até para gente que foi presa, para corrupto, prefeito corrupto. Então, assim, aí inventa uma menção honrosa, sempre inventa um negócio para entregar. Gente que escreve cassação com 4S vai receber título. Então, assim, não tem. Como é que você vê o futuro do legislativo? Daqui para frente, os caras vão começar a mudar as coisas, ou não vai ter mesmo outra opção? Porque fazer lei parece que já está acabando, o pessoal não tem mais criatividade. Eu concordo plenamente com você, viu, Ângelo? Apesar de eu entender também que não é fácil para o vereador apresentar um projeto de lei. Muitas vezes a lei de responsabilidade fiscal não permite, outras vezes a iniciativa tem que ser exclusiva do chefe do Poder Executivo, mas eu concordo plenamente de que essa questão das homenagens, né? Agora virou moda também o vereador da consagração pública, está dando consagração pública até para órgãos públicos, que é a obrigação de fazer um bom trabalho, estão dando consagração pública. E também essa questão aí de qualquer pessoa que vem pedir para que venha, eu também já recebo constantemente pedido de pessoas, seu Mário, fulano merece um título, você não quer pensar? Eu falei, não, eu não dou título, por que você acha que merece o título? Porque foi tal profissão tantos anos. Eu falei, mas ele trabalhou de graça? Fez pela cidade? Não, ele simplesmente cumpriu com a obrigação dele como profissional. Ele estava fazendo isso para ganhar dinheiro. Teve gente grande, até autoridades aí que pediram para mim dar título. Eu falei, não, eu não dou. Tanto é que eu estou aí há quase 40 anos na vida pública, vai dar para contar no dedo das mãos aí o título que eu dei. Mérito comunitário eu não me lembro de ter dado para alguém. Por exemplo, o Ângelo, o Kleber Barbão, um grande profissional que eu tenho o maior orgulho de maringaense chegar até onde ele chegou. Mas acho que a parede dele, acho que não cabe mais de tanta homenagem que ele já recebeu, de tantos títulos de mérito comunitário que já recebeu. E assim, por exemplo, a banda da APAI, por exemplo. Quantas vezes veio na Câmara lá para ser homenageado? Então virou, como se diz aí na gíria, virou carne de vaca esse negócio de mérito comunitário. Hoje, por exemplo, quando tem uma entrega, uma outorga de um título de cidadania benemérita ou honorária, as autoridades não vão mais, porque estão cansados, toda semana tem sessão solene. Ora, aí as autoridades não vai mais comandante do 4º Batalhão, não vai da Polícia Civil, deputados, precisa dar assim, não vai, não manda nem representante. Por quê? Porque isso aí virou uma rotina lá na Câmara, então eu acho que agora foi aprovado aí uma limitação, cada vereador pode indicar, eu não me lembro agora o número que foi aprovado recentemente. Bastante, o número não é pequeno, não. Mas tem que, mesmo assim, eu acho que ainda mais que agora vai aumentar para 23, que o pessoal vem com uma sede total lá na Câmara. Então, tem que haver uma limitação, que não pode continuar dessa forma. O presidente, você se lembrar que tendo um dia da mulher, o vereador escolhe quem ele vai homenagear. Normalmente alguém da família, a mãe, parente, alguma eleitora. E eu sempre lembro de uma senhorinha loira, deve ter lá seus 70 anos de idade, ou perto disso, que mora na região do Ney Braga, lá do Altamiro da Lotérica, que ela puxa um carrinho catando papel reciclável, e ela sobe toda aquela Avenida Alzira Zaruri e desce a Mário Clapier Urbinati com um carrinho pesado. Ela nunca recebeu um título. Então tá na hora, já que não vai ter, isso é uma sugestão que eu faço para os 23,
Porque a tendência é aumentar, né? Com E certeza. que dão para as pessoas que fazem algo para a coletividade. Catar reciclável hoje é algo que se faz, é um alento para a comunidade, porque eu não vou fazer, ninguém aqui da bancada vai fazer. Então quem faz merece o reconhecimento. Uma sugestão simples assim para a próxima legislatura. Fernando Tupan. Paulo Caetano, bom dia. Mário Socal, você sabe que eu gosto de saber bastante das fofocas de bastidores. Eu quero perguntar para você como estão as articulações para a presidência, que eu sei que você já está consolidado, e principalmente ali na primeira, segunda secretaria, já se tem a ideia de quem são os participantes da mesa? Bem, Paulo, eleição da mesa executiva, logicamente que a gente vai articulando desde a eleição. Nós temos aí articulado bastante, aí também conversado com os vereadores, mas a gente sabe que na última hora, nos 45 minutos do segundo tempo, até na prorrogação pode acontecer imprevistos. Já aconteceu comigo. Meia hora antes da eleição, eu estava lá no Hotel de Vila, estava com a eleição ganha. Naquele tempo era 21 vereadores, eu tinha 11 e o outro lado tinha 10. Só que aí falamos, bom, agora almoçamos, 3 horas vai começar a posse e a eleição da mesa. Então agora vamos para casa, vamos colocar paletó e gravata, vamos para a Câmara. Aí saímos, quando chegamos na Câmara, dali meia hora, já tinha perdido a eleição. Sequestraram um voto meu que foi para o outro lado e não tinha nem como conversar, cercaram o rapaz. Então, tudo indica, né, que pelas articulações que nós fizemos aí, tá bem encaminhado, viu, Paulo? Mas só que a gente não pode garantir que está tudo fácil, que não vai ter problema. Pode acontecer imprevistos de última hora. Quem, Rafael? Bom dia, senhor presidente. Eu gostaria que o senhor desse aí para nós uma visão da sua percepção dos últimos 4 anos aí do governo Ulisses e Scabora. Como presidente da Câmara, o que o senhor tem de avaliação aí e feito uma leitura em relação a esse segundo mandato deles? Bem, eu penso que no primeiro mandato foi muito bem, mas agora no segundo mandato teve muitas coisas que acho que não foram bem, coisas que as posições que o Ulisses tomou, principalmente quando começou a falar de prainha e outras coisas aí, e eu penso que foi um prefeito meio diferente, que recuperou muitas praças que foram construídas, muitas obras de prefeitos anteriores que foram recuperadas. Então, coisa que o prefeito nenhum gosta de fazer, sabe, o Kim? O prefeito gosta de fazer obras e mais obras que ele possa inaugurar, e não gosta de recuperar o que o outro fez. E o Ulisses fez uma administração diferenciada, principalmente no primeiro mandato, né, que fez a recuperação de tantas e tantas praças, tantas escolas, tantas creches. Então, nesse sentido, ele foi muito bem. Agora, o que a população reclama muito, por exemplo, gastos excessivos, por exemplo, com shows e festas. A população gosta de festa, mas só que o custo é muito alto. Por exemplo, Maringá Encantada gasta 11, 12, 13 milhões de reais, e eu sempre tenho cobrado, olha, eu acho que o investimento é válido, mas só que, por exemplo, esse último ano agora, você vai, normalmente, quando chega no mês de dezembro, o comércio lojista abre até às 10 horas da noite. Hoje não compensa abrir depois das 8, não adianta mais abrir, porque não tem ninguém mais na rua, está todo mundo lá no Aeroporto Velho, da Maringá Encantada, lá. Então, o comércio foi muito prejudicado com essa situação. Por exemplo, cercamento aqui da Praça da Catedral, a Praça da Prefeitura, ali no estádio. Então, eu acho que não deveria fazer tudo de uma vez. Cerca a Catedral, faz a termina da Catedral, aí faz a Praça da Prefeitura, senão a população foi prejudicada demais. Ficou, não sei como é que não teve atropelamento ali, que avançaram os tapumes até no asfalto. E existe uma lei que, obrigatoriamente, se você for fazer uma construção, uma reforma na sua casa, você tem que ter o recuo, deixar o espaço para pedestre, e nem isso deixaram. Então, tem coisas assim que a gente vê, você vê, eu lá da janela da minha sala, lá na Câmara, eu enxergo a Praça da Catedral.
Quanto tempo ficou sem trabalhar? Só arrancaram a grama tudo ali, reviraram tudo e não fizeram nada. Não via ninguém trabalhando. Então, tem certas coisas que aconteceu agora, que, com todo o respeito que eu tenho pelo prefeito, que eu tenho um ótimo relacionamento com ele, mas tem coisas que fizeram ali que eu não podia aprovar de forma nenhuma. E eu sempre cobro também da classe empresarial que as entidades que representam a classe empresarial tinha que cobrar do prefeito também essa questão aí da Maringá Encantada, levar lá para o aeroporto, prejudicou demais o comércio. Então, por que não fez na Praça Napoleão Moreira da Silva, mais na área central? Então, ficou muito ruim essa situação. Edivaldo Magro. Pois é, boas observações com relação a Maringá Encantada, tantos já falamos aqui. E a propósito da sua resposta anterior, para que a presidência, Ulisses Maia também é um bom exemplo, né? Estava basicamente ganhando a eleição e tomou um toco lá em 2014. Presidente, por que o senhor se incomoda tanto da expressão japonês que foi usada aí para o veículo? O senhor até mandou um documento lá para eles. Essa expressão o incomoda? Qual que é essa história? Conta pra gente. Olha, se você me chamar de japonês aqui, você me chamar de japonês, não ligo não. Mas eu fico incomodado quando usa essa expressão, não é japonês, mas em tom de ironia, como se estivesse tirando sarro em mim, sabe? Então eu não aceito esse tipo de colocação, por isso que eu fico muito bravo. Ó. Se eu estiver andando aqui na rua, o cara chega, ô, japonês, que hora que é aí? Eu nem respondo, sabe? Se ele perguntar de novo, fala, escuta, tá falando comigo, eu sou brasileiro, acho que eu sou mais brasileiro que você, que eu nasci aqui no Paraná ainda. Então, pessoas que não me conhecem, eu não tenho amizade, eu não gosto que me fala dessa forma, nem comigo e nem com os meus patrícios também, que quiser tratar dessa forma, em tom de gozação, como se estivesse depreciando a gente. Falou londrinense. Eu posso aproveitar... Vai. Eu vou emendar mais uma pergunta aqui. O senhor tem uma longeva carreira política, o senhor está indo para o 8º, o senhor está cumprindo o 7º, né? Estou terminando o 7º. E vai para o 8º mandato. Exatamente. Certo. Dos quintos já passei, sabe? Pô, o senhor já fez tudo.